suinocultura no Brasil e no Paraná são destaque no mercado atual de carne. Mesmo com algumas dificuldades na cadeia produtiva, os cortes são competitivos, principalmente no exterior. Acompanhe agora a reportagem de Vinícius Machado. É aqui que a cadeia produtiva começa, antes mesmo do leitão nascer. Nesse galpão, as fêmeas são selecionadas para receber a inseminação artificial e depois de 114 dias, nasce a ninhada, uma média de 15 filhotes. Assim que os pequenos desmamam, são transferidos para essas baias, onde passam a se alimentar sozinhos com ração à base de milho. Tudo é automático, e isso até eles alcançarem 23 quilos. Daqui eles vão partir mais ou menos uns 12 dias, eles vão partir para a terminação, onde o frigorífico pega o leitão, leva numa terminação e prepara, engorda o animal para o abate, 120, 130 quilos. O granjeiro iniciador é responsável por uma etapa crucial da produção e é o que sofre mais as oscilações de mercado. Nesse momento está bastante complicado. O custo de produção subiu 40% e o preço do animal desceu outros 40%. Então é uma diferença muito grande em relação ao, digamos, final de novembro do ano passado. Devido ao dólar, medicamento, os premix, essas coisas, subiu, foi para o espaço. Aumento em cima de aumento. Já na engorda, o cuidado está no manejo. O produtor recebe os insumos e auxílio da indústria e só precisa fazer os suínos atingirem o peso no prazo. Um sistema que garante preço fixo para a granja e um padrão de qualidade para os abatedouros. Requisitos meticulosos que se seguem em cada etapa do abate e do corte, o que coloca o Brasil e o Paraná em posição de destaque. Somente em 2014, o Brasil produziu 3 milhões de toneladas de carne suína. Dessas, 500 mil foram para exportação, um aumento de 20% comparado com o ano anterior, o que representou um faturamento de mais de R$1,5 bilhão de reais. A Ásia é o principal comprador estrangeiro e importa especialmente miúdos, partes como estômago e língua, tudo pré-cozido antes de embalar. É preciso sempre valorizar o consumidor nacional. Mesmo assim, as indústrias estudam formas de abrir novos mercados. Então, para esse país está crescendo o mercado da exportação de carnes, né? O mercado na exportação dos miúdos ele está estável, né? Poderia estar melhor, mas tem acontecido. E a empresa está buscando habilitar a planta para outros países que têm algumas exigências em particular, né? Atualmente, os preços da carne suína variam muito. Alguns meses são mais lucrativos que outros. E o desafio é reduzir custos, manter a qualidade e aumentar a competitividade. Então o terminador ele tem aquele preço fixo, a única coisa é que ele tem que cuidar bem, quanto melhor sair o lote, mais ele ganha. No dia de vender você tem 3 opções, vender, vender e vender. O preço que estiver você vai pegar. Hoje nós vamos mostrar uma diferente criação na nossa região e que já está ganhando cada vez mais espaço no país. Onde a carne deste animal é praticamente uma iguaria, universidades já estão dando todo o apoio técnico para a expansão da produção, que você confere agora. Bruno é professor de aquicultura no Instituto Federal do Paraná. Ele é responsável pela disciplina de ranicultura, que estuda as rãs. A espécie escolhida para pesquisas foi a rã touro, a única utilizada pelos ranários comerciais brasileiros. Essa aqui é uma fêmea e ela tem algumas características externas que a gente observa e daí conclui que é uma fêmea ou um macho. A primeira característica é o ouvido dela. O ouvido dela é bem menor do que o macho. Segunda característica é o papo dela, né? A papada dela que a gente chama, ela é branca, esbranquiçada. O macho é bem amarelado. E uma terceira característica é o polegar, ele é que nem uma lixa. É uma condição para ele apertar a fêmea durante a cópula, para justamente liberar os ovos. Então essas são as 3 características externas mais evidentes com relação à fêmea em relação ao macho. Essa espécie é carnívora, chega a medir 20 centímetros e a pesar mais de 1 quilo. Durante o crescimento, ela passa por diversas transformações. É interessante saber essas várias fases do ciclo de produção, o ciclo de vida da rã,
porque a cada ciclo, na realidade, ela tem requisitos diferentes. Então, vamos pensar assim, quando ela desova, você tem que fazer a incubação dela para transformar em girinos pequenos. No segundo estágio, é o estágio girino. O girino, na realidade, ele começa pequenininho, ele vai se transformando, precisa de um manejo, precisa de uma instalação, precisa de nutrição específica para ele poder desenvolver rápido e se transformar numa rã grande, que daí a viabilidade é muito maior. E depois disso, então, vem a fase da rãzinha, que é a rã transformada, que muitos chamam de imago. Daí ela vai tendo diferenciação de rações para ela se desenvolver e instalação separada para que ela desenvolva da melhor maneira possível. Lógico que os fatores manejo, alimentação, temperatura, nutrição são de fundamental importância para o desenvolvimento do animal em todas essas fases. Se a gente dá essas condições normais, ele em 7 meses ele está chegando no ciclo final que pode servir de abate para fornecer a carne. Elas são criadas em ambientes diferentes para verem quais deles favorece o crescimento e qualidade e que exija menos gastos e manejo. Nós estamos produzindo ele num ambiente, num cercado, estamos produzindo numa piscina de criança, né, piscina de água, e numa caixa d'água com água de açude, então é a água mais rica e tal, e a gente já vê uma diferença bem significativa, praticamente 50% a mais no desenvolvimento desses girinos que estão nesse teste. O Instituto Federal do Paraná dá apoio a todos aqueles que têm interesse nesse tipo de criação. Um exemplo disso é o senhor Anselmo, que há 3 anos recebeu ajuda em todo o processo. Ele começou com 1.000 girinos e hoje possui mais de 5.000 rãs. Em sua propriedade, as terras são ricas em água, um fator essencial para a reprodução dos anfíbios. O interesse já era antigo, mas há poucos anos se tornou realidade. Conhecendo o pessoal do Instituto lá de Foz, que estava trabalhando, que ia começar com criação de rãs, eu fui conhecer um ranário em Assis com eles, né? E aí, com o apoio do Instituto lá, com o professor Bruno, né? Acabei comprando as ranzinhas lá e começando com um lote de 1.000 ranzinhas, né? Com um grupo de pessoas, né? E como a coisa foi dando certo, acabou fugindo rãs e caindo nos açudes ali, né? E começaram a se reproduzir nos tanques, né? Sozinhas. Aí eu acabei parando de comprar os girinos, né? As ranzinhas transformadas, quer dizer, e tendo produção própria. O milheiro da chamada ranzinha ou imago custa aproximadamente R$ 700. A criação não exige muito espaço. Em todas as fases, elas ficam em ambientes diferentes e todas são alimentadas com ração para peixe de couro. O alimento é colocado no primeiro recinto. A água corrente leva para todos os outros e o excedente volta para o açude e alimenta os peixes. O produtor está satisfeito com a atividade, que é mais para consumo próprio, mas quando há excedente, ele faz a venda e a carne é bem valorizada. Na verdade, eu estou vendo uns quilos quando sobra, assim, para os amigos que encomendam, né? Estou vendendo a R$ 40 o quilo, limpa, né? Prontinha já para pôr na frigideira. Assim como Anselmo, outras pessoas interessadas podem ter resultados semelhantes. Na realidade, a gente dá o apoio técnico, né? Inicialmente, para os produtores que querem conhecer ou têm uma curiosidade de saber como é que se produz uma rã, a gente abre as portas aqui, o Instituto é para isso, é público, né? E a gente dá esse apoio, né, na visita, a gente vai já trocando algumas informações básicas para ele, para ver se ele realmente isso interessa, se é possível ele fazer a produção na propriedade. Agricultores que tiverem interesse em realizar uma visita técnica ou um mini curso podem entrar em contato com o professor Bruno, do Instituto Federal do Paraná. O telefone está aí na sua tela. E no próximo bloco, uma receita diferente para todas as faixas etárias e também para quem busca uma vida mais saudável. Eu espero você. Até já!